Muito bom dia a todos, muito obrigada por vir, né, a mais essa apresentação semanal. Meu nome é Márcia e eu trabalho aqui na NetMake, na empresa que desenvolve o Script Case. Costumo apresentar aqui esses seminários toda sexta-feira e vou apresentar hoje aqui para vocês. Junto comigo, hoje eu tenho também o Caio, que é da nossa equipe de desenvolvimento. Ele me ajudou aqui com um exemplo e vai tirar as dúvidas. Trabalha na parte do site, na parte de desenvolvimento das telas, da parte de front-end, então vai poder ajudar bastante aqui com as nossas dúvidas. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário inicial. Bom, na semana passada, antes que vocês comecem, acho que vocês vão... Quem veio na semana passada, a gente fez um sisteminha de controle de estoque, né? E começou a fazer, na verdade, um sisteminha, a gente fez só os formulários. E aí eu postei o vídeo lá no YouTube desse seminário. Ele tá lá com o nome Script Case, Sistema de Estoque. Aí coloquei formulários, porque aí eu quero depois colocar as outras aplicações que a gente for criando, né, aqui. Então, esse aqui já tá lá postado no nosso grupo de seminários. E aí hoje a gente vai pegar esse projeto que a gente fez na semana passada e customizar o menu, certo? Então vou só enviar aqui o link para vocês, depois quem quiser, quem não tiver participado na semana passada, vai poder depois assistir aqui para poder acompanhar. Então estou enviando aqui o link do YouTube para vocês. Ok, deixa eu fechar. E aí hoje a gente vai criar um menu parecido com esse aqui que eu estou mostrando, né? É um menu bem diferente dos menus que a gente está acostumado a ver dentro do Script Case. Ele está bastante customizado, a gente adicionou vários elementos para que vocês possam entender e conhecer como vocês podem customizar dentro esse tipo de aplicação dentro do Script Case. Não é complicado, é simples, vocês vão ver aqui. Então, a gente tem também já o nosso novo tema. Então, vou aplicar hoje para vocês. Semana passada eu fiquei devendo, não tinha aplicado. Então, hoje eu vou aplicar nesse projeto que a gente já tem e vou construir um menu aqui igual a esse que a gente está vendo aqui nessa tela. O fundo branco com a logomarca na mesma linha dos itens, né? Deixa eu ver aqui. A Ana tá falando que não tá conseguindo ouvir. Acho que todos estão conseguindo ouvir, certo? Ok, então o pessoal está conseguindo ouvir, acho que deve ser algum problema na saída de som do Script Case do computador da Ana. Me confirma depois se você consegue ouvir, Ana. Então vou abrir aqui meu Script Case e vou utilizar o projeto que a gente criou na semana passada, que eu chamei aqui de controle de estoque. Deixa eu abrir. E aí esse projeto ele já está com uma configuração de tema, já está com alguns formulários e algumas consultas. A gente criou aqui 4 formulários e 4 consultas. E criei também um menu. Então criei um menu utilizando um template do Script Case e não fiz nenhuma customização. Então deixa eu rodar aqui a aplicação para vocês visualizarem. Ok, então ela está aqui com esse tema e ainda está utilizando o tema, acho que é Ciropedia, lá como tema do projeto. Então primeiro eu vou mudar aqui o tema do projeto, que eu quero aplicar o tema novo que a gente disponibilizou agora na semana passada, que foi criado aqui com a participação do Caio, que está aqui do meu lado. Então eu vou, dentro do projeto, propriedades, certo? Que é onde eu volto lá para o passo a passo de criação de projeto, caso eu queira fazer alguma alteração naqueles passos, né? Quando a gente está criando um projeto, a gente tem nome, localização, que são os idiomas, e os temas. Então, eu vindo aqui em projeto propriedades, eu posso alterar ou
tirar aqui alguma configuração. Então a gente tem os temas aqui, que são os temas que já tinha lá quando eu criei, e aí os novos temas eu vou encontrar aqui desse lado. Porque quando eu criei esse projeto eles não estavam disponíveis, então o ScriptCase jogou aqui para os temas que eu não utilizei. Então vou jogar eles aqui para esse lado, e agora eles estão disponíveis para mim, certo? Então eu vou concluir, e depois que eu incluir esses temas eu vou poder aplicar a partir de agora dentro dos meus projetos. Eu só esqueci de colocar como padrão aqui, deixa ele terminar de salvar para eu alterar novamente. Então isso significa o quê? Toda aplicação que eu criar a partir de agora, ela vai ter como padrão esse tema novo. Sendo que as aplicações que eu já criei, elas vão continuar com o tema antigo. Então eu vou trocar aqui só, que eu esqueci de colocar como padrão, que eu quero que esse tema Picton Blue seja o nosso novo padrão. Então, só que como eu falei, ele vai ser o padrão para as aplicações que eu criar a partir de agora. Então, as aplicações antigas, elas continuam com o tema antigo, que era o Cyropedia. Para fazer essa alteração, eu posso fazer dentro de cada aplicação, né, abrindo a aplicação lá na parte de Layout. Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Eu aqui dentro da parte de Layout tenho como escolher o tema dentro da visualização, o tema para essa aplicação específico. Então, eu posso vir aqui e trocar para o meu novo tema. Ah, mas eu já tenho 100 aplicações, como é que eu faço? Aqui dentro da parte de ferramentas, a gente tem uma ferramenta de edição expressa, e aí vocês podem utilizar para esse caso. Ele vai alterar aqui todas as aplicações, e aí eu tenho aqui algumas opções. A nossa opção é esquema, e aí ele está Cyropedia, eu vou trocar para Picton Blue, aplicar. E aí ele vai aplicar esse esquema em todas as aplicações que eu já criei. Então ele mostra aqui, dá o log das aplicações alteradas, e agora eu já tenho um novo tema nas minhas aplicações. Vamos ver aqui. Ele coloca as aplicações como desatualizadas, porque eu fiz uma alteração e não gerei o fonte. Então eu vou clicar em todas e vou gerar. Ou eu posso também ir gerando uma por uma, mas assim já deixo todas prontas. Então a gente já trocou o tema, o nosso tema principal, e agora a gente vai começar a trabalhar na customização do menu, ok? Então, deixa eu só finalizar para a gente visualizar novamente o menu com o novo tema. Vou voltar aqui no Home, vou gerar o menu, agora estão todas atualizadas. Acho que não gerou, deixa eu ver. Ok, então agora eu já tenho aqui todas as minhas aplicações com esse novo tema que a gente aplicou, que é o Picton Blue, certo? Então a gente vai customizar essa barra do menu agora, que eu quero que fique igual a esse aqui, que nós criamos anteriormente. Então vamos lá. Primeira coisa é com relação à customização do menu. Quando a gente entra na aplicação de menu, a gente tem lá as opções de temas, que a gente já vai, porque eles já disponibilizam uma série de temas, e aí são esses temas aqui, certo? Que é o CSS, é o CSS mesmo do menu. Esses temas o ScriptCase já cria e já coloca aqui, você pode ir mudando, visualizando, e aí onde é que eu mudo alguma coisa desse CSS? Eu posso mudar aqui dentro de Layout, CSS de menu. E aí eu já falei aqui no passado em outras apresentações que a gente tinha falou sobre customização de layout, e falei um pouco sobre essa aplicação, sobre essa parte de edição também. Ela não te dá tantas opções de edição, ela é um pouco fechada. A única coisa que eu posso mudar aqui, as únicas coisas, na verdade, eu tenho que escolher o tema. Deixa eu escolher aqui o que eu usei hoje, que foi esse frame menu, que ele tem um fundo branco. Eu queria um tema com fundo branco, porque a minha aplicação estava com fundo branco. E aí eu achei esse aqui. E aí eu posso editar e fazer algumas alterações. Essas alterações é cor do fundo, cor da fonte, negrito na fonte, tipo da fonte. Mas aí eu não tenho todas as opções lá do arquivo que está rodando por trás para alterar. Então algumas coisas eu posso querer alterar e não vou ter como alterar aqui nessa área de edição. Então o que a gente fez hoje aqui, que eu vou mostrar para vocês, foi alterar de uma outra forma. Então vamos voltar lá. Eu vou utilizar esse frame menu, certo? Não vou fazer nenhuma alteração aqui, vou deixar do jeito que tá. Vou voltar lá no meu menu.
E vou procurar ele aqui, frame menu, e vou aplicar. Pronto, então ele já vai ficar com esse novo tema, já todo branco. E a partir daí a gente vai começar agora a customização, certo? Vamos lá, primeiro passo é inserir os ícones, né? Então eu trouxe aqui alguns ícones que eu peguei da internet, trabalhei aqui um pouco e vou inserir aqui para eles ficarem dentro do meu menu. Então, para inserir o ícone, a gente é só vir aqui em ícone e selecionar o ícone. Esses ícones eu não tenho aqui no meu script case, eles estão ainda no meu computador, então para eu fazer o upload de qualquer imagem, eu venho aqui, escolho qual a pasta que eu quero guardar, posso colocar aqui na pasta pública, e aí eu tenho já uma pastinha criada pelo script case aqui para as imagens do menu, e aí eu já fiz o upload de um, vou fazer o upload do resto. Vamos vir aqui em upload, então eu coloquei aqui uma pastinha, deixa eu encontrar, já com as imagens que eu quero colocar. Então, vou fazer upload logo de tudo. Ok, menos esse aqui. E aí o script case vai trazer aqui para minha pastinha. E eu já posso usar. Quando eu criei essas imagens, eu já deixei todas elas do mesmo tamanho, né? Para quando eu colocar no menu elas não ficarem de tamanhos diferentes no meu menu. Então eu já posso trabalhar essas imagens utilizando um editor de imagens. É bom que seja uma imagem com uma pixagem bacana, assim, uma imagem bem feita, bem acabada, porque aí depois PNG, né, Caio, também, acho que são todas PNG aqui, para não ficar com fundo branco. Então tem que haver um tratamento da imagem antes de você trazer para dentro da aplicação, porque aí senão fica estranho. Então, mas se você, essa questão do tamanho dá pra também definir dentro do menu. Mas aí se ela já vier com todos os tamanhos iguais, já ajuda também. Então eu coloquei aqui, vamos selecionar, não me lembro qual é o item que eu tô, deixa eu voltar aqui. Eu tô no item cadastro, então eu vou colocar aqui um ícone. Lá dentro da minha pasta público, imagens do menu. Cadastro, eu posso colocar aqui essa folhinha, né, adicionar, e aí ele já mostra aqui. Vou colocar para relatório também uma imagem. Relatório a gente pode usar aqui essa. E aí eu vou criar mais um, a gente só tem 2 itens, vou criar mais um aqui só pra gente usar mais uma imagem. Vou criar o home. Então, depois a gente pode usar alguma coisa no futuro aqui dentro desse home, mas aí a gente só pra gente utilizar aquela imagenzinha do home. Essa daqui. Ok, então a gente já adicionou as imagens. E aí, eu já não gostei de uma coisa aqui quando eu tava fazendo. A linha coloca os nomes ao lado da imagem. Então, como a gente fez lá no nosso outro menu, o nome tá embaixo da imagem. Aqui, por esse tema, eu não tenho como alterar isso. Mas aí, eu posso colocar uma tagzinha HTML dentro do nome, né, do label aqui, para ele trazer a imagem o nome do item para baixo. Então, por exemplo, eu estou aqui no home, se eu vier aqui colocar uma tagzinha HTML em BR, por exemplo, ele já vai trazer para baixo. Vou fazer o teste aqui já nesse primeiro. Então, ele já colocou aqui o nome para baixo. Peraí. Mas é assim mesmo. Ele já desceu. Desceu. Ok. Então, eu posso também utilizar outras tags aqui. Uma tag de enter. Eu já vi o pessoal utilizar várias coisas aqui no label. Na verdade, ele até aceita uma classe CSS também, se a gente colocar. Eu já vi o pessoal fazer isso aqui. Vou mostrar pra vocês que eu tava procurando aqui uns exemplos.
E um dos meninos aqui do suporte, ele fez isso aqui. Deixa eu copiar aqui para vocês verem. Ele colocou um enter, né? Colocou a tag HTML e colocou logo aqui uma classe CSS, dizendo que, porque quando ele vem para baixo, ele vem para o canto, ele não fica no centro. E aí, se ele quisesse colocar no centro, se eu colocar assim, ele já centraliza e dá um espaço maior aqui, porque ele deu um enter, né? E aí só ficou descentralizada a imagem. Aí muita gente faz isso aqui, eu já vi usuários fazerem mais coisas aqui dentro desse campo do label, porque ele aceita esse tipo de coisa. Sendo que é perigoso, porque no futuro, se a gente lançar alguma atualização ou inventar, mudar alguma coisa aí nessa área, você vai perder essa customização. A maioria dos problemas que a gente tem aqui de conversão, de projetos, é com relação à customização. Então, quando a gente vai fazer customização dentro do script case, é importante que a gente faça da maneira mais correta, porque aí, quando a gente vai migrar nossas aplicações no futuro ou fazer algum tipo de atualização, a gente não vai sofrer. Então, isso aqui, o script case aceita, estou dizendo para vocês que aceita, porém a gente não recomenda. Ah, mas você colocou aqui o BR. O BR é só uma tag, não é uma classe. A gente vai usar também, do mesmo jeito, a classe, mas a gente vai usar dentro dos eventos. Aí sim é mais seguro, porque quando a gente coloca dentro dos eventos, o script case entende e nunca a chance de dar problema no futuro vai ser bem menor. Ok? Então vou voltar aqui meu home e vou colocar novamente a tagzinha. Home. E aí ele vai ficar lá no cantinho. Se eu quiser que ele dê mais um espaço, eu posso colocar o parágrafo também, como eu tinha colocado antes. E aí, pra gente alinhar aqui tanto a imagem quanto o nome, né, aqui do meu item, eu vou colocar a classe dentro dos eventos. A gente, quando tá usando aqui esse CSS, ele já tem lá tudo já organizado. E aí, para poder utilizar alguma coisa minha, eu tenho que inspecionar lá o elemento do CSS desse tema e vou forçar dentro do evento para que ele faça o que eu quero e não o que o tema está fazendo. E aí, deixa eu só terminar aqui para a gente fazer essa parte. Vou colocar também o BR em todos. Relatório. Pronto, para ele já ficar embaixo para todos os itens. Certo? Então vamos lá, aqui nos eventos, onload, dentro do menu, se eu for lá e inspecionar o elemento do menu, ele vai mostrar para mim o que está sendo usado lá. E aí eu posso ir lá bibliotar, eu não entendo nada de CSS, mas aí se você se atreve a fazer modificações no CSS, é bom que entenda um pouquinho também para poder compreender aqui as classes e poder alterar lá. E aí esse exemplo o Caio preparou, e aí ele fez o quê? Deixa eu pegar aqui o códigozinho. Se quiser contribuir, Caio, nessa parte do CSS. Pode ser. Fique tímido não. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei o CSS. Mas aí foi a gente só fez alterar essa questão do alinhamento. E você pode alterar outras coisas também. Os meninos alteraram o tamanho da imagem, porque às vezes não querem trabalhar a imagem. E aí bota a imagem lá de qualquer tamanho e força um tamanho para a imagem, um tamanho fixo. Você pode forçar aqui também. No caso, o que a gente forçou aqui foi só a questão do alinhamento da imagem. E o que mais? Essa questão aqui que é do... Porque sem isso eu vou mostrar pra vocês a diferença. Eu vou tirar esse aqui por enquanto e vou rodar. Ok, ele vem aqui com os itens. E aí o subitem ele sobrepõe aqui o nome cadastros. Isso porque essa classe que a gente colocou aqui, ela tava com 80%. Aí a gente percebeu que a gente diminuindo ela de 80 para 100, aí já resolvia esse probleminha. Porque eu coloquei a imagem, ela ocupou um espaço além do que estava preparado lá no template. E aí eu coloquei aqui e ele ficou ok, já deu um espaçozinho maior. Então esse tipo de coisa. Então quando a gente coloca aqui dentro do evento,
como importante, a gente está sobrepondo o que está lá escrito no arquivo de CSS do tema, gerado pelo script case. E aí, se você quiser, qualquer tema que você usar, você vai lá, inspeciona, vê o que é que tá sendo feito e tenta modificar dessa forma. Isso aqui já vi muito utilizado aqui pelo pessoal e já vi muitos clientes também fazerem dessa forma. Como eu falei, é melhor vocês fazerem assim do que lá direto do label. Então aqui, só para explicar, a gente fechou a tag PHP, né, porque a gente vai estar usando CSS, e aí colocou o CSS, depois PHP. Tem outra forma de fazer também, que eu já falei para vocês no passado, quando a gente fez, por exemplo, o seminário aqui sobre invoice, de usar CSS. Aqui a gente colocou o CSS direto, que é pequenininho, a gente não precisou utilizar um arquivo de CSS, porque eu só estou modificando aqui 3 classezinhas. Mas aí, se eu quisesse fazer uma modificação maior, também dá para criar um arquivo CSS, chamar, né, aqui, sendo que esse problema vai ser... Você vai ter o problema que é sempre ter que carregar o arquivo, porque como você vai estar usando um arquivo externo, você vai colocar ele lá dentro da pasta do script case e depois, quando for publicar, tem que se lembrar de que vai ter que levar e sempre se lembrar. Então, quando você faz as alterações dentro dos eventos, você tem essa vantagem de que o script case vai sempre carregar, tanto na parte de publicação quanto migração, e você depois no futuro não vai ter problema de estar perdendo o arquivo no meio do caminho. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver as dúvidas. Ok. A Ana ficou lá sem escutar, mas aí acho que foi problema do computador. Mas aí esse vídeo eu vou colocar no ar e aí eu mando depois o link, Ana, para você. Ok, não tem mais nenhum comentário. Então vamos continuar aqui. Então esse primeiro aqui foi essa primeira classe foi o que, Caio? Isso aí, na verdade, ele está dizendo que o corpo da página só pode ter o tamanho mínimo de 1300 pixels. Ou seja, se você diminuir, ele não vai arrastar e diminuir os componentes, ele vai criar rolagem. Ah, entendi. Depois esse top menu é para deixar a imagem no centro, né? E o item também, o texto. E esse aqui é o submenu, para ele não ficar sobrepondo. Ok. Então já ficou aqui mais ou menos do jeito que a gente quer, certo? E aí agora eu vou centralizar o menu. Essa opção de centralizar é aqui dentro de configuração. Ele vem por default, o script case traz ele à esquerda, mas aí eu posso vir aqui e colocar centralizado, todas as opções centralizadas. Barra de ferramentas não precisa, que a gente não está usando. Então ele já vai trazer da esquerda para o centro, certo? E aí o que a gente tem que fazer agora é inserir a imagem aqui, igual que a gente fez lá no outro exemplo. Isso aqui para mim foi o mais interessante, eu diria, porque aí eu estava acostumada sempre a usar o cabeçalho, e quando você coloca um cabeçalho no menu aqui no script case, ele cria o cabeçalho aqui, e aí em outra barra, né, em cima, e aí fica uma coisa um pouco, às vezes não fica bacana, dependendo do layout que a pessoa esteja utilizando. Então, para mexer nessa parte de cabeçalho, a gente já vai falar agora de outras coisas. A parte de CSS, né, termina aqui, e agora a gente vai falar de HTML, porque aí o cabeçalho ele é feito, ele está lá dentro da parte de layout em templates HTML. Então, aqui dentro de layout, eu posso visualizar qual o template de cabeçalho a gente está utilizando. Então, ele está usando aqui Elegant 2 e Elegant 2 para cabeçalho e rodapé. E a gente fez uma customização, a gente tem um cabeçalho diferente e tem um rodapé, não sei se vocês estão vendo aqui, Script Case 2015, todos os direitos reservados, e tem Facebook, Google, LinkedIn, né? Então a gente customizou tanto o cabeçalho quanto o rodapé. E aí, primeiro passo é o cabeçalho. Quando a gente tem aqui o tema, dependendo do tema que eu tenho aqui, eu posso manipular as variáveis desse tema dentro da opção cabeçalho e rodapé. No menu ele já vem por padrão como não exibir. Se eu colocar para exibir, o que vai acontecer? Ele vai justamente fazer aquilo que eu estava falando, criar uma barra com o cabeçalho, certo? E aí, se eu quiser, às vezes eu tenho necessidade de utilizar isso, eu tenho aqui alguma coisa interessante que eu quero mostrar, posso ter assim dessa forma, não fica também tão estranho. Mas aí, nesse caso, eu quero que fique assim, sem o cabeçalho, e aí a gente vai criar um novo template, certo?
Se eu trocar aqui o template, cada template ele tem seu conjunto de variáveis lá. Se eu trocar aqui para, sei lá, esse default, eu vim aqui, ele já vai me mostrar um número diferente de linhas e colunas, de variáveis aqui embaixo. Esse aqui só tem 3, o outro tinha mais, certo? Então, isso aqui está definido dentro do HTML. Então, vamos lá, layout, templates HTML. E aí, aqui dentro do templates HTML, eu tenho todos os templates do script case, porque aí, se eu quiser, eu posso copiar e só fazer algumas alterações. De repente, eu quero tirar só uma coluna, tirar só uma linha. Eu posso tirar de dentro aqui, eu posso vir... editar, né, salvar como, e aí ele vai pegar esse tema que eu tava, aí eu salvo como meu tema, e ele já vai vir trazer aqui para público, onde eu posso abrir e excluir sem querer, não, abrir e editar, certo? E aí, isso é se você gostar de algum, não quiser ter o trabalho de ficar criando um novo, você usa um aqui já do script case e só tira ali, se quiser usar só uma coluna, porque aqui ele divide, você tem como pré-visualizar. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma linha e 2 colunas, né? Então tem linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, certo? Então, você pode trabalhar aqui dessa forma. Isso aqui é HTML, né, também. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Então, a gente conseguiu criar 2 temas. Deixa eu pegar aqui pra vocês, mas ficaram... bacanas. Primeiro eu vou criar o cabeçalho, tá? E aí a gente depois cria o rodapé, porque aí o cabeçalho tá mais simples. E aí eu vou criar aqui vou pegar esse que eu peguei mesmo, o meu tema. Vou deletar esse aqui que o script case colocou. E vou colocar aqui o meu HTML. E aí eu misturei aqui HTML com... Se eu quiser colocar qualquer coisa aqui de HTML, ele vai funcionar direitinho. E aí tem só o detalhe da variável, que é essa variável a gente cria assim, é como se fosse um campo mesmo, né? Que aí ela é um campo dentro do HTML, né, Caio? Isso, perfeito. Mas isso é alguma coisa interna do script case? Não. O script case ele trata as imagens de logo com essa nomenclatura, né? NM cabe logo, que é um prefixo nosso, NM, o cabe para identificar que é cabeçalho, e logo para dizer, por exemplo, se você for em um dos templates... Mas eu poderia criar com qualquer nome aqui. Exato. Isso aqui é só porque você procurou seguir A gente procura uma nomenclatura própria, né? Uhum. Aí você vem aqui na visualização, eu tô vendo que esse template que eu tô utilizando aqui, ele tem somente uma linha, né? E ele tá trazendo aqui, ele não tem coluna, que é para não quebrar lá o meu menu. E aí eu vou só colocar a logomarca aqui, que é como a gente fez aqui nesse. Se eu colocasse 2 colunas, ele já quebrava aqui, né, Caio? Perfeito. E aí, mas se eu quiser, eu posso incrementar lá do meu jeito. E aí eu tava vendo aqui um outro seminário, deixa eu ver aqui se eu guardei a imagem. Que aí foi um que eu queria mostrar de um representante italiano que fez uma customização. Deixa eu ver aqui imagens, acho que eu salvei a imagem. Tá aqui. Aí veio o que ele fez, Caio. Ele colocou... aqui o HTML dele e tal, e chamou um arquivo de CSS, que é como eu tava falando, né? Deixa eu aproximar aqui. E aí ele colocou lá 2 pontos, né? Que aí significa que você tá, sempre que a gente for chamar um arquivo de CSS, tem que referenciar assim, href, aí 2 pontos que é para ele sair da pasta corrente e entrar na pasta do arquivo, e o arquivo. E aí, caso seja uma customização aí mais elaborada, dá para fazer assim também. Aí vai entrar naquela observação que eu falei, sempre lembrar de estar carregando os arquivos, né? Ele também fez uma subscrição aí, tá utilizando nessa terceira linha. Qual? Na terceira linha do link. Ele tá utilizando uma fonte do Google, que também é interessante ressaltar, porque o Google disponibiliza a fonte que você referencia assim no CSS para você utilizar nas suas aplicações. Fontes específicas, Isso. Né? E aqui também, ó, nesse outro href aqui, ele podia colocar um link externo, né? Ele pôs só um cerquilha que identifica que você não vai ter nenhuma ação de redirecionamento. Eu acho que esse do Facebook, do rodapé que a gente utilizou, eu não coloquei link, a gente pode colocar aqui na hora. Vamos lá, então isso aqui só para mostrar para vocês outro template também que ele criou aqui, chamando arquivos de CSS externos. Mas aí no caso da gente, a gente colocou o CSS aqui direto, que era pequenininho, era só essa linha.
né? Que aí a gente tá também fazendo aqui forçando, né, Caio, também Isso. aqui. E ele tá fazendo o que aqui nesse... Na verdade ele está dizendo que a imagem vai ficar fixa, independente do local da tela onde você estiver passando. A imagem vai continuar na posição dela. Depois ele está dando uma margem, né, só para desprender a imagem do topo da página com 10 pixels. Esse padding left, ele está afastando do lado esquerdo 30 pixels a imagem, ou seja, para ela não ficar também colada no lado esquerdo, e estou definindo uma largura para ela de 300 pixels, né? Esse aí é totalmente customizável no CSS Pro. E aí o ID da classe está dizendo que é um logo. Eu vou poder inserir só a imagem, não, eu vou ter as variáveis normais Isso, lá, né? Na verdade, esse é o ID da div, que é um componente HTML que identifica que vai ter alguma coisa ali, que aqui no style, no CSS, a gente identificou que vai ser de 300 pixels o tamanho, né? Perfeito. Esse aqui é a classe, né? Isso, esse aqui é o ID da div. A classe você identifica com ponto. Ok, então vamos salvar. E vou voltar lá pro meu menu. Dentro de visualização, eu vou procurar esse novo template agora que a gente criou. Perfeito. Que é o meu tema. Certo? No cabeçalho. E aí não esquecer de ir lá dentro de cabeçalho e colocar para mostrar, porque aí o Scriptcase traz como default não mostrar. E aí ver que ele trouxe aqui somente uma variável, né? Que a gente criou só um campo. E aí eu posso colocar título, imagem normal, né? Achei que ele ia tirar aqui, deixar só imagem, mas não. E aí tem valor, porque aí o pessoal vai perguntar se a imagem for dinâmica. Perfeito. Aí ele pode criar no banco lá e chamar aqui dinamicamente. Inclusive, né? Se ele quiser pôr uma tag aqui também, IMG, uma tag HTML de imagem, colocando um caminho que ele achar necessário para a imagem não estar propriamente dentro do projeto dele, sim num servidor externo. Ele também pode pôr, mas aí é aquela história, né? Como a gente recomenda, não fazer modificações direto na interface do Scriptcase, porque isso pode quebrar com nossas atualizações. É bom deixar tudo padrãozinho em evento, então o melhor se usar aqui é a imagem. A imagem, carregar Isso. a imagem normal. Né? Exato. Mas aí se ele utilizar um campo do banco de dados, uma variável global, Também trocando a imagem dinamicamente de acordo com o cliente. Também tem Porque pronto, aí teria que usar essa opção valor. Exato. No caso da gente, a gente vai utilizar imagem, porque a gente vai buscar aqui uma imagem Fixo. da logo, Que aí acho que foi essa aqui mesmo que eu utilizei do Scriptcase. Ok, vamos executar para ver se já está mais ou menos parecido. Acho que agora já fica. Ok. Ele ainda podia ter descido um pouquinho a mais, né? E aí eu ia mexer lá no HTML. Isso. Que ele deu aqui... Foi esse 30, não, 300. Imagem top, 10 pixels, bota 20. Bota 20 para ver se ele desce mais um pouquinho. Salva. E aí salvar aqui e gerar a aplicação novamente. Ok. Deixa eu ver se ele desce mais um pouco. Aí já desceu. Agora ficou perfeito. Pronto. E aí eu entro aqui nas minhas aplicações. E é porque ele tá sem nada no home, mas a gente vai melhorar esse projeto, a ideia é a gente ir criando aqui. Então a gente pode depois colocar mais coisa aqui no home, né? No home não tem nada ainda, tá em branco. Não tenho nenhuma aplicação aqui. Ok, então deixa eu voltar aqui pro Scriptcase e a gente vai fazer o rodapé agora. Vou voltar pro templates HTML. Eu tô aqui na aba de cabeçalho, mudo para a aba de rodapé e aí tem os mesmos exemplos lá, os templates de rodapé. E aí eu vou criar um novo. Vou pegar aqui um qualquer só para salvar com. Vou botar aqui meu tema também. E aí, lembrar de mudar aqui para rodapé. E aí ele usa essa mesma tela para tudo. Aqui na parte de salvar com. Ok. E aí eu tenho aqui já um rodapé. Posso utilizar esse. Ou posso utilizar o meu. Que é o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu apagar. E aí foi esse rodapé que a gente criou aqui, que Scriptcase 2015 com o linkzinho do Facebook. Então deixa eu pegar lá. Ok, então aqui dentro do rodapé eu utilizei mais variáveis, eu não criei só uma como a gente fez no menu. Eu coloquei aqui, acho que umas 4. Tem aqui 2, 3, 4.
Cadê a outra? Não, são 4. Então 3 só, né? Porque eu posso criar mais aqui, se quiser. Cadê a outra? Ah, tá aqui a outra. Que essa aqui é onde eu botei script case. Essa aqui são as 3 imagens que ele colocou aqui do lado. Mas aí eu posso criar aqui quantas eu quiser, né, cara? E aí esse nome também foi aleatório. Também é aleatório. Tem restrição de nome contra esse nome. Ok, vamos pré-visualizar aqui pra ver. Então ele vai vir um aqui e as outras 3 aqui. Certo? E aqui em cima CSS normal, né? Isso. Cor, definir a cor, o tamanho. Aí vamos rodar aqui pra gente ver. Vou salvar. Voltar lá pro menu. E aí a gente tá em rodapé agora, né? Então visualização, rodapé. Vou trocar aqui para meu tema também. Cabeçalho e rodapé. E a gente vai colocar lá as imagens. Então ele já apareceu aqui as 4 variáveis que a gente abriu dentro do template. Ele vem também em rodapé como exibir não. Então a gente vai mudar para sim. E aqui colocar, por exemplo, esse primeiro, que a gente escreveu script case, copyright. Então a gente coloca como valor, né? Que vai ser um valor qualquer. E aí, como eu falei, pode ser uma variável também. Você pode trazer aqui o nome do usuário logado, o nome da empresa, que aí você pode colocar uma variável global aqui dentro. E aí eu vou colocar só um textinho, script case, todos os direitos reservados, e o resto a gente vai colocar a imagem, que aí a gente vai pegar lá a imagenzinha do Facebook, Twitter, o pessoal fica esperando que eu fale Facebook, mas aí já internacionaliza. Vou colocar aqui a imagem do Facebook. E eu quero ver a questão do link também, que eu acho que lá dentro a gente não colocou. Tipo, se eu clicar na imagem do Facebook, ele não vai para lugar nenhum, porque eu não coloquei o link. Cadê? Vou colocar Twitter e a outra é LinkedIn. A gente já está quase terminando, então se vocês quiserem já ir colocando as perguntas, podem já ir colocando para a gente responder aqui. Vou colocar Google, mais legal. Ok, então já tenho aqui as imagens, vamos rodar para ver se ele vai aplicar lá direitinho, do jeito que nós queremos. Ok, então veio aqui script case, todos os direitos reservados e as imagenzinhas. Como eu falei, ela está sem link, então eu vou procurar lá dentro do template onde ele está referenciando aqui o link. Pronto, aqui. Aonde? Aqui ele não tem a tag de link, né? Porque no HTML a tag usada para criar um link é a tag href, né? Isso. Sim. Href é o atributo da tag que identifica qual o caminho que a gente vai referenciar esse link. Então, por exemplo, facebook.com.br. Se a gente fizer isso, e aí se ele quiser que já venha no Facebook da pessoa, aí você tem que passar no parâmetro daqui do link, o parâmetro que o Facebook disponibiliza a respeito do perfil, da página, entendeu? Mas aí se ele tiver logado no Facebook, ele quando abrir o link, já vai entrar no... Coloca aí, esse daí, o segundo foi Twitter. Né? O terceiro foi Google.
salvar e voltar lá para a aplicação. Ok, já tá com o link agora, né? Se a gente clicar aqui, Google, ele já vai pro Google. E a gente pode até... Ele abriu na mesma Isso, tela, né? Pode botar para abrir em outra tela. Outra página. Para não perder a página da aplicação. Isso. Deixa eu ver aqui, perguntas. Marco Aurélio, parâmetro não pode ser variável? Qual o parâmetro dentro do... Provavelmente ele deve estar falando do parâmetro do template HTML, de tanto cabeçalho como rodapé, que a gente não, ele está falando do Facebook. Então no caso é o seguinte, se ele quiser ter uma variável que guarde um link para um Facebook, é como você mesmo tinha explicado, volta aqui no template HTML, aqui a gente criou essa variável, que lá a gente define o valor dela. Então, se a gente voltar lá no menu rodapé, isso, a gente tem como trocar de imagem para valor, né? E colocar a variável. E o valor é o perfil da pessoa como variável, né? Como ele mesmo está falando. Para colocar o Face do usuário como parâmetro. No caso, um Face pessoal ou uma página, ele é identificado pelo domínio do Facebook barra o nome do perfil da pessoa, ponto alguma coisa, e tudo criado pelo Facebook. Então, se você tem a necessidade de colocar uma página específica, você tem que pegar qual o domínio do perfil da pessoa no Facebook e colocar como valor, que vai funcionar do mesmo jeito, como link. Mas teria que ter dois, um da imagem e outro do parâmetro. No caso ele está falando aqui, ó, volta o template HTML, desce. Aqui dentro do href, a gente não colocaria um link fixo e criaria uma outra variável dessa. E lá a gente setaria como um valor. Então teria que ser duas variáveis, ele está falando, uma para imagem e uma para o... Perfeito. Você se respondeu. Deixa eu ver aqui, vamos tentar. Tira aqui o... Aqui, salvar. E aqui a gente faz... caminho, voltar. Caminho, underline FB. Deixa eu só ver se o script já vai reconhecer, porque ele está entre... Ele reconhece lá como uma variável já, né? Isso. E aí a gente vê. E aqui está caminho FB. Põe o valor. Facebook aqui o link. Vamos gerar. Tá ali o link do Facebook. Ele botou o link geral, né? Ele não vai abrir não, porque o Facebook tá... tá bloqueado, né? Essa rede que eu tô tá bloqueada. Então, eu acho que foi isso que o Marcos perguntou. E aqui no caso, por exemplo, se fosse uma página, seria algo como isso. Não sei. Para mostrar a página do script case. Mas ele vai mostrar a página do script case, no caso da empresa, né? Ele vai mostrar já a página da empresa. Página do script case. Se propriamente dito a pessoa estiver logada no seu Facebook. Entendi. Ok. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Márcia, quando você busca de uma imagem com esse gerenciador de imagem, poderia gravar o último caminho, pesquisar para já termos que inserir várias imagens. Isso é bom. Que ele tem que ficar sempre indo lá na página, né? É chato mesmo. Mas acho que não tem não, né? Tem que falar poderia ser uma sugestão. Eu vou passar lá para o nosso amigo das imagens, Eloy. Quer saber como abrir outra aba? No caso, o Edivaldo perguntou aqui como é que fica para abrir em outra aba, né? No template. Tem que mexer lá no template e no HTML para ele. Isso. Deixa eu pôr aqui. No caso, quando você utiliza esse atributo, né, que a gente chama de atributo no HTML, é o target daquele link. Então, se eu não me engano, o underline blank é capaz de abrir numa nova aba, ao invés de abrir na mesma aba que você está executando. Né? Tu colocou no Google, né? Abriu, O Google abriu dentro. No caso, tem que só mudar lá o target, que é tudo HTML, né, cara? Na verdade. Se é HTML puro, você pode fazer como quiser.
Assim, a ideia é mesmo mostrar pra vocês que vocês podem customizar essas coisas dentro do Script Case, né? Dessa forma que a gente tá mostrando. E também dentro dos eventos, dá pra colocar HTML também, Perfeito, né, cara? né? Não tem restrição. Aí é só lembrar de fechar a tag PHP, abrir o HTML, depois fechar pra continuar. E aí a gente vai na semana que vem, não teremos porque é feriado, né? Dia 1. É dia de quê, cara? Do trabalhador, né? Do trabalhador. A gente não vai trabalhar. A gente merece. E depois, na próxima sexta, eu vou colocar lá a programação para maio, tá? A gente ainda não tá no ar. Mas a ideia em maio é a gente continuar com esse projeto, inserindo mais coisas nele. Esse projeto que a gente... Controle de estoque, né? Que a gente criou aqui. Vocês gostaram do tema novo aí que a gente criou, esse Python Blue? Tem outros 2 lá também. E aí... E aí, como eu falei no início, o seminário da semana passada eu consegui postar lá no YouTube, tá? Então se vocês entrarem lá, só para quem chegou depois, deixa eu mostrar aqui novamente. E eu ainda tô devendo 3 seminários. Eu vou tentar colocar, que foram os 3 passados, antes da semana passada. Que é Vídeos Script Case, nosso canal do YouTube. E aí a gente tem lá seminários online. E o último, vocês verem lá, é esse sistema de estoque formulários. Que aí eu quero agora em maio continuar esse sistema de estoque e a gente colocar mais coisas para crescer com ele e depois disponibilizar para vocês lá nos exemplos. Ok? Posso sim. O Marco tá perguntando se eu posso já, pra não demorar, já mandar sem edição. Eu tô gravando aqui e aí eu já mando pra vocês sem edição mesmo. Mando por e-mail pra todos que participaram aqui. Vocês querem pra depois testar, treinar, não é isso? Ok. Eu mando pra todo mundo que participou, então já ele sem edição. Deixa eu ver aqui, tem alguns arquivos do seminário de estoque. Ok. Eu mando o projeto também do seminário de estoque. Pra vocês pegarem e copiarem os eventos lá, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. A gente se encontra no próximo. O Marco tá aqui já sobre a 8.1. Ainda não me deram uma lista, Marco. Como eu falei, o pessoal aqui do comercial é o último a receber a lista. Que a gente, quando recebe, já sai falando para todo mundo. Então... ainda não tenho a lista de novidades, eu já sei algumas coisas, mas aí vamos esperar um pouco. Vou ver se eu consigo o próximo seminário, pelo menos algumas coisas. Mas a previsão é que saia agora, antes do meio do ano, antes de junho. Já tem bastante coisa adiantada. E não vai ser assim, como é uma atualização dentro da própria versão 8, então não vai ter nada a ver com a que foi da versão 7 para a versão 8, né? Que geralmente quando é de versão grande é um pouco mais trabalhosa, porque tem que fazer uma nova instalação, migrar projeto, é sempre um pouco mais traumático. Essas atualizações menores você vai receber normal, como uma atualização qualquer, vai aparecer lá, atualiza seu script case, você vai atualizar e pronto, vai estar com a 8.1. Então o que a gente vai fazer é mais incrementar funcionalidades, né? E aí, sei que vai ter algumas coisas de gráfico, para poder juntar, né, os gráficos. No mesmo gráfico, a gente tá pesquisando bastante coisa de gráfico. E falando em gráfico, deixa eu vir aqui mostrar pra vocês, aproveitar e fazer aqui o Script Case EAD Box, que é o nosso parceiro de cursos, né, aí de São Paulo. Então, eles têm lá um curso também, acho que é sobre gráficos. Deixa eu ver aqui, todos os cursos. Ensinando, porque a gente utiliza os componentes de um produto chamado Fusion Chart. Então eles têm aí, acho que nesse módulo de gráfico, eles ensinam como manipular essa biblioteca do Fusion Chart dentro do Blank. Mas aí na versão 8.1 a gente está pensando já em trazer alguns templates de gráfico mais avançados, assim, para a gente poder manipular dentro do Blank. Isso é uma das novidades. E aí vai ter coisa de web service também, como template. A gente está pensando em lançar vários templates dentro da aplicação Blank. Antes de você criar a Blank, você vai ter lá a opção de utilizar alguns templates.
Então a gente vai querer investir bastante nisso, de colocar coisas prontas já lá, alguns serviços dentro do Blank. Mas aí, enquanto a gente não coloca, tem aqui essa opção de vocês fazerem o curso para aprenderem como é que faz, que aí é independente do script case, né? Então, ok. Muito obrigada então, pessoal, mais uma vez. Desejo um bom fim de semana para vocês. E nos vemos na próxima sexta, de hoje é 15, com um novo seminário. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.